Olá, este é o Lance Total e você vai ver, mexeu, unificação de títulos divide torcedores. Tem que ser igualar mesmo. Títulos diferentes, não tem porquê. Revoltou, derrota para Mazembe enlouquece colorados. Pariu mesmo. E mais, musa do Inter vibra no Twitter. Festa africana em Abu Dhabi. O Internacional deu adeus ao sonho do bimundial com uma derrota por 2-0 para o Mazembe. Cabango e Caluituca foram os autores dos gols da partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Mas o maior destaque do jogo foi mesmo o goleiro Kidiaba, que além de ter feito grandes defesas, roubou a cena com sua inusitada comemoração cada vez que a equipe balançava as redes. Esta será a primeira vez que um time africano disputará a final da competição. Leonardo Pereira, o Inter era o favorito. O que aconteceu? O Internacional perdeu para o Mazembe porque, primeiro, menosprezou o adversário. E segundo, porque já entrou com uma escalação toda errada. O Celso Roth, na sua habitual retranca, resolveu colocar 3 volantes e o D'Alessandro ficou sobrecarregado na armação de jogadas. O argentino foi muito bem, cruzou algumas bolas perigosas para a área. O Tinga também apareceu como um elemento surpresa, só que no segundo tempo o time desandou. Se o time já estava ruim no primeiro, nos 45 minutos finais o time foi ainda pior. Levou 2 gols, se desesperou e não conseguiu ter a tranquilidade que os africanos tiveram. Portanto, na minha opinião, vitória justa para o Mazembe, que enfrenta agora ou a Internacional ou um time da Coreia. Mas o Inter pecou muito e pecou porque o seu treinador não foi ousado e deixou o melhor jogador, o Juliano, no banco. Agora o time gaúcho vai disputar o 3º lugar contra o perdedor da outra semifinal entre Inter de Milão da Itália e o Seongnam da Coreia do Sul. No Rio de Janeiro, um grupo de torcedores colorados que se reuniram para ver o jogo em um bar de Copacabana não conseguiu esconder a revolta com o resultado, mas não conseguiu mesmo. O Rio Grande do Sul teve uma pequena extensão do seu território em Copacabana, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira. Aqui na Rua Bolívar, em Copacabana, os torcedores do Internacional encontraram um ponto de encontro perfeito para torcer pelo time no Mundial Interclubes. E faltou espaço para os entusiasmados colorados. Com tanta gente, teve torcedor que encontrou um jeito inusitado de assistir a partida. Em cima do muro. Copero. Vamos ganhar, o jogo tá bom, o jogo tá pra nós e o mundo é vermelho. Vamos Inter! Vamos Inter! Todo o esforço seria recompensado com a vitória, que até então era dada como certa. A confiança dos torcedores é tão grande que alguns chegam a usar uma bandeira com os dizeres "eu já sabia". Companheiro, afinal de contas, o que é que você já sabia? Na realidade, essa bandeira eu veio da Libertadores, eu fui a Porto Alegre, larguei o trabalho aqui, peguei, fui, e aí quando eu peguei a bandeira eu já sabia, realmente eu sabia que o Inter seria campeão. Só que a certeza aos poucos foi desaparecendo. E depois do primeiro gol do Mazembe, o que se viu foi só sofrimento. Abre o jogo! Vamos dar! Veio o segundo gol do time africano e com ele a decepção dos colorados. As agalentas do... Alguns começaram a ir embora, outros choravam a derrota. Revoltado, um torcedor chegou a avançar sobre a nossa equipe de reportagem. Um final infeliz para um dia que tinha tudo para ser vermelho e branco. Pariu mesmo! Que revolta, calma minha gente. O Lance Total se sensibilizou com a tristeza aí dos colorados e resolveu trazer as musas do Inter para reconfortar a torcida. Só mesmo uma musa para apagar uma derrota amarga, indigesta como essa. A apresentadora Renata Fã, uma das belas representantes da torcida colorada, acompanhou de São Paulo o jogo em Abu Dhabi e postou no Twitter toda a sua aflição. No final da partida, Renata mostrou como se deve encarar um momento difícil como esse. O Inter é o melhor brasileiro na América, mas hoje não deu. Não é hora de caçar culpados. Tenho orgulho de ser colorada e amar meu time. Isso aí, Renata. Já a musa do Inter de 2010, Thaís Leão, só se manifestou no Twitter enquanto havia esperança de vitória. 1001 sonhos, começa a luta do Inter pelo bimundial. E foi só, parece que a Bela Morena perdeu aí o rebolado. Fica assim não, Thaís, em futebol é assim mesmo. Quando menos se espera a gente sofre uma derrota, mas aí depois tem a vitória, né? E teve torcedor fazendo festa nessa terça-feira. E eu não estou falando dos gremistas, e sim dos palmeirenses, santistas e tricolores.
A caixinha do futebol reservou mais uma surpresa. Nesta segunda-feira, a CBF se manifestou a favor da unificação dos títulos nacionais. Isso quer dizer que os campeonatos disputados antes de 1971, como a Taça Brasil e Robertão, passam a ter o mesmo peso do Brasileirão. A mudança é muito bem-vinda para times como o Fluminense, que passa a ser tricampeão nacional. A favor mesmo. Nós somos campeões 79, 89. Tem que ser igualar mesmo. Tamo junto. Não, eu sou favorável. Porque se um time fez por merecer, não é porque que mudou de nome o campeonato que ele não tem aquele título reconhecido, né? Já o Flamengo deixará de ser o maior campeão do Brasil. Tem por que unificar. São épocas diferentes, títulos diferentes. Não tem porquê. Senão eu vou unificar a Sul-Americana com Libertadores. Não tem porquê. Já em São Paulo, a torcida tem mais motivos para celebrar. Palmeiras e Santos serão os maiores beneficiados com a alteração. Hoje, o Verdão tem 4 títulos brasileiros, já o Peixe 2. Com a unificação das conquistas, Palmeiras e Santos passariam a ser os maiores vencedores no cenário nacional, com 8 títulos cada. Enquanto isso, o São Paulo, o Flamengo sairão perdendo. Os atuais ex-campeões vão deixar o posto de maiores vencedores no Brasil. Eu acho que essa discussão ela é muito interessante, porque todo mundo tem argumentos contra e a favor, mas na minha opinião, ela na verdade ela é irrelevante. Eu acho que os títulos são importantes por si só, não é a chancela da CBF que vai tornar um time maior ou menor. Os outros clubes beneficiados